com os tubarões, caçando com os leões. Mas eu não quero relações com esses barões que mantêm um trabalho escravo pagando centavos. Você recolhe o mel, mas o seu salário é o favo. Não seja escravizado, refém desse sistema. Quando o homem vira máquina, aí sim é problema. Se Pedro não tivesse escolhido seguir ao Senhor, hoje ele nem seria conhecido como pescador. Eu não tô falando de glória, muito menos de vaidade, mas o que você tem feito pela nossa humanidade. Eu não tô apontando o dedo, nem quero ser o juiz. Só estou falando o que o Espírito Santo me diz. Quem tem ouvidos para ouvir é melhor escutar. Não despreze o que Deus quer tanto te falar. Abra o leque da inteligência, use sua mente. Defeitos são tratados quando somos transparentes. Do que adianta ter ouvido e não ouvir? Do que adianta ouvir e não compreender? Do que adianta compreender e não ser sábio? Do que adianta ser sábio e não exercer? Do que adianta ter ouvido e não ouvir? Do que adianta ouvir e não compreender? Do que adianta compreender e não ser sábio? Do que adianta ser sábio e não exercer? Sempre evolução, rumo à revolução. Não preciso de sintomas pra fazer uma revisão. Pensar antes de agir, se colocar no lugar do outro. Não se preocupar com a ditadura da estética do corpo. Dar outra face e amar nossos inimigos. Perdoar toda vez que nos for preciso. O amor de Deus constrange o nosso coração. Constrangimento gera obra e a obra nos leva ao galardão. Ovelha sem orelha não serve para o rebanho, porque sempre tratará o seu pastor como um estranho. Retire o gesso da mente, revise seus conceitos. Repense seu caminho e agora faça tudo direito. Não adianta só saber aonde quer chegar. Se não tiver na rota certa, você tem que mudar. Se arrepender dos maus caminhos, voltar ao primeiro amor. Agora comece a seguir os passos do nosso Senhor. Do que adianta ter ouvido e não ouvir? Do que adianta ouvir e não compreender? Do que adianta compreender e não ser sábio? Do que adianta ser sábio e não exercer? Do que adianta ter ouvido e não ouvir? Do que adianta ouvir e não compreender? Do que adianta compreender e não ser sábio? Do que adianta ser sábio e não exercer?